Boa noite. Estrela Brasil, boa noite. Surian, Elza, boa noite, pessoal. Meg. Boa noite, Irene. Tá dando pra ouvir bem, pessoal? Maribel, boa noite. Bem-vinda, Elza. Oi, Sam, boa noite. Eu tô sem o meu microfonezinho, que o áudio fica melhor. Eu guardei numa caixa, tá de difícil acesso. Então, tô entrando rapidinho aí. Mais uma daquelas lives sem qualquer tipo de aviso ou programação, né? Eita, Jesus. Rafa Lolô, boa noite. Carmen. Helenilce, boa noite. Anselmo. Sejam bem-vindos, pessoal. Sesconde Carvalho. Tô entrando rapidinho, meu povo. Sem nenhum tema específico. Só para ver se o pessoal estava disponível para um bate-papo. E é. Eita, salve Deus. Então tá todo mundo ouvindo bem, né? Como é que foi o dia, pessoal? Contem aí as novidades. Irene, se eu puder responder, eu respondo. Pergunte aí. Não sendo nada polêmico. Oi, Maurício. Boa noite. É porque só aparece o nick, né, do Instagram. Pode perguntar, quem tiver alguma pergunta, se eu puder responder, tá, pessoal? Vocês assistiram a última live que eu fiz com Rafael, com Neva, de Sementes das Estrelas. Quem não assistiu, eu recomendo que assista. E muito breve teremos outra. Acho que é próximo dia 26. Eu tenho que ver. Vou ter que ver aqui na agenda. Pois é, aí você com frio e aqui eu morrendo de calor. Interior do Ceará. E aqui um calorão danado, meu povo. Tem gente reclamando do frio e a gente se reclamando do calor aqui. Não tem meio termo aqui. Aqui deve estar uns 30 e... Deixa eu olhar aqui. Deve estar uns 30 e 32 graus agora. Ah, nesse momento está em torno de 28, mas nem parece que é só 28. É Barbalha, Ceará, ao lado de Juazeiro do Norte. Pois é, São Paulo. Friozinho, né? Gomes fez uma pergunta interessante. Olha, aproveitando, pessoal. Ele está perguntando aqui. Deixa eu ver. A pictografia é o que tem de mais próximo da materialização rápida dos nossos mentores? Então, quando se trata de materialização, no sentido de visualização, é um dos caminhos, tá? É um dos caminhos. Só que a outra forma que está sendo bastante utilizada, né? Pelo menos em estudos, eu nunca fiz nenhum teste específico, é o uso da transimagem, né? Que é quando você utiliza de aparelhos eletrônicos, de
fotografia, coisas assim, e aguarda, né, que seres se plasmem naquele registro, seja por meio de vídeo, seja por meio de fotografia. Só que, obviamente, não fica uma coisa tão definida, né? Você vai ter ali uma silhueta, vai ter um detalhe aqui, outro detalhe ali, mas em termos de... como é que eu posso dizer? Em termos de imagem, né, de aparência, no momento mais próximo disso é realmente a pictopsicografia. Mas, obviamente, não é a única forma de se conectar com o mentor, né? Não é só por meio da pictopsicografia. Irene está perguntando uma coisa... Eita, Irene. Vida, sobre a dualidade do nosso país, atrapalha na evolução do planeta? A dualidade é o que nós viemos vivenciar, como a própria Nevo fala, tá? Então, nós estamos experienciando a dualidade. O problema ocorre quando, no meio dessa dualidade, há uma disputa de quem é que está certo e quem está errado. Né? O grande problema é esse. É quando há essa disputa, que é justamente o que está acontecendo nesse momento, né? Está havendo disputas muito grandes de quem é que está certo, quem é que está errado. Fulano é isso, fulano é aquilo. Lado A é certo, lado B é errado e vice-versa. Então, por isso que eu fiz aquela postagem no domingo, né, bem antes de acontecer as eleições, sobre a necessidade da própria fé na espiritualidade, né, da própria confiança, porque a gente que trabalha com espiritualidade, a gente que tem um contato espiritual, a gente que está no processo de ascensão, no processo de despertar espiritual e tudo mais, precisa entender que nada é aleatório. Precisa entender e precisa confiar que a espiritualidade está fazendo o papel dela, está fazendo a parte dela. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. O grande problema, como foi colocado no texto, é que a gente quer avaliar por meio do ego. Então, temos a mania de achar que somente a nossa visão é a correta. Né? A nossa visão, o nosso lado, a nossa forma de pensar é a correta e a do fulano, do cicrano, do outro é errada. Então esse é o grande problema. E aí onde está o grande problema, né? Porque parte de uma ideia pessoal, de uma vontade pessoal, e quer que a espiritualidade atenda à nossa vontade pessoal, e quando não é do nosso jeito, a gente diz que tem interferência, que tem isso, que tem aquilo, e começam-se os ataques, né? Então, basicamente, é isso que está ocorrendo, né? Eu, particularmente, fico na minha, né? Fico na minha. Eu não vou entrar nesse jogo. Já entrei muito nesse jogo, né? Principalmente quando eu estava na universidade e tudo mais. A gente é bastante influenciado pelos debates, né? Rodas de amigos e tudo mais. Mas hoje em dia eu entendi que é entregar, né? E confiar no processo. A melhor forma de você ajudar no processo de ascensão do planeta, na evolução do planeta, é você se manter centrada, né? Se manter centrada, em vez de estar discutindo, estar gastando energia com isso. Independente, vamos dizer, você está certo, né? Está certa ou errada, independente disso, você está desperdiçando energia para tentar convencer uma outra pessoa que tem uma ideia totalmente diferente da sua. Isso é um grande desperdício de energia. Então, como eu estou dizendo, independente de você estar, vamos dizer, correta no seu posicionamento, a partir do momento que você impõe isso a outra pessoa, você está fazendo justamente o processo contrário. Você não está contribuindo. Você está atrapalhando. E está contribuindo, só não é com o lado da luz, né? Gerou discussão, pessoal, é uma grande armadilha. Por isso que eu não me envolvo. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Catinha está dizendo que no Rio de Janeiro está tendo muita chuva. Pois é, aqui, até o momento, nada. Leila pergunta o que você acha do vínculo entre nós e pets, no caso dos animais, né? É aquela coisa, pessoal. A gente tem que viver em perfeita harmonia, né?
E muitas pessoas têm, o que tem de família para elas são os pets, né? Considera até um filho, uma filha e tudo mais, né? A questão realmente é essa, é o respeito, né? É o amor que você tem por esses bichinhos, não só por eles, né? Pela natureza em si. Quando a pessoa está numa ideia muito tradicionalista de que nós só reencarnamos nessa forma humana e tudo mais, é complicado. Mas quando a pessoa tem uma mente mais aberta, passa a entender que é muito provável que um pet possa ser até uma chama gêmea sua, como a própria Neva fala, né? Pessoal, desculpa aí pelo gaguejo, tá? De vez em quando dá isso. Ah, toda de Ceará, né? Eu, na verdade, Ana Paula, eu nasci em Juazeiro, Bahia, mas eu não me criei lá. Então, basicamente, eu sou... Foi entre Pernambuco e Ceará, e bem mais Ceará. Então, eu sou cearense, né? Se a gente for ver... Tô lendo aqui os comentários, tá, pessoal? Uau Creative, sou de Belém do Pará e aqui está uma noite linda e acabei de ver um OVNI passando pelo céu. Olha aí que legal. Quem estiver em zona rural é bem mais fácil, né, pessoal? Como a própria Frota Prateada falou, que para eles aparecerem em zonas mais afastadas da cidade é bem melhor, né, para eles, para não causar alarme, né? Gostaria de saber se os mentores podem ser extraterrestres e como podemos fazer a diferença. Podem, tá? E muitos deles são. Eu falo disso em uma live e em texto também, sobre as roupagens espirituais. Muitos dos nossos mentores que assumem o arquétipo de preto velho, caboclo, cigano, Exu, pombagira, muitas vezes eles não tiveram muitos deles, né, não tiveram essa vivência com essa roupagem enquanto encarnados. Muitos deles são seres estelares, são seres galácticos que assumem essa roupagem para poder executar determinado trabalho, tá? Então aí a gente entra nas falanges espirituais. Então muitos deles são assim. Então trabalham com aquele tipo de energia. É isso, Irena. É aquela coisa, causa uma certa tristeza mesmo, mas a melhor coisa que você pode fazer, o que muitos de nós podemos fazer, é realmente se desligar disso. Não estar depositando energia, dando atenção a isso, tá? Porque você acaba sendo influenciado de certa forma, você acaba alimentando o lado negativo de certa forma, por mais que haja uma boa intenção, tá? Por mais que haja uma boa intenção, por haver muitas discussões e tudo mais, o que está acontecendo é isso, né? Você acaba servindo de fonte de alimentação. Você está gastando energia à toa. Você está se vampirizando. Então, procure evitar mesmo. Emane o melhor, confie na espiritualidade, confie que nada é por acaso e pronto, é isso. Tainá, recebo pessoas terapeutas me atacando no WhatsApp. Inclusive, alguns aqui conhecem. Isso é comum, tá, Tainá? Eu também recebo. É assim mesmo. Deixa pra lá. E se o negócio for muito pesado, né, muito complicado mesmo, aí você entra com as leis terrenas, que elas estão aí para isso também, tá? Como diz Pai Seta Branca, as leis físicas que te chamam à razão são as mesmas que te conduz a Deus. Então, se ultrapassou determinada linha, determinado limite, acione as leis terrenas. Te prejudicou de alguma forma, acione as leis terrenas. Justamente, Maribel. O importante é emanar amor incondicional e luz para todos, ambos os lados, né?
buscando diminuir os ânimos acirrados. E vai ser assim até... Acho que até o final do mês vai estar desse jeito, agitado, tá, pessoal? Até se cansarem. Mas é entender que parte do processo não está nas nossas mãos, né? Não é uma vontade totalizada. Lado A é certo, lado B é errado, ou vice-versa. Voltou. Pessoal, caiu aí para vocês? Voltou ao normal? Falem aí, por favor. Ah, tá bom. Foi o Wi-Fi. Salve Deus, vamos sair do assunto, né? Ai, meu povo, salve Deus, salve Deus. Eu tava falando sobre a questão dos dragões, né? Então, os dragões são seres de elevada energia, tem um grande potencial transmutador, né? São seres de poderosa capacidade transmutativa. E aí, aquela foto que eu postei esses dias, nem lembro quando foi. Foi domingo? Foi segunda? Não sei agora. Eram do céu aqui, né? Muitas vezes eles se plasmam em nuvens mesmo, ou vocês podem visualizá-lo em meio às folhagens. Há várias formas, né? E eu vi aquilo ali como uma mensagem, por isso que eu postei, né? E sempre que vocês sentirem um ambiente muito denso, a energia muito densa, chamem pelos dragões da luz e peçam para que eles transmutem aquela energia. Peçam para que essas falanges abençoadas de dragões auxiliem nesse processo atual que se encontra, né, atualmente. Façam isso, meu povo. É uma forma de auxiliar. Gratidão, Carmen. Eu acompanho poucos também, Carmen. Tanto pela questão do tempo, como pela questão também de não me sintonizar com algumas questões e assim vai. Kessia fez uma pergunta interessante. Você geralmente se cobra para sua obra sair, entre aspas, perfeita ou só deixa fluir? Você poderia explicar como se dá esse processo? Então, Kessia, inicialmente eu era bem mais... Eu me cobrava bem mais, tá? E é aquela coisa, né? Hoje eu deixo a arte fluir. É tanto que... Eu acho que tá um pouco escuro o meu rosto aqui, para vocês ou não? É tanto que muitas vezes... que hoje há uma variação maior na arte, né? Vocês percebem uma certa variação nessa arte. Eu procuro sempre melhorar o trabalho, né? O meu intuito é sempre melhorar o trabalho. Tanto na parte da canalização, que é a impregnação energética, que é a parte mais importante, como também na parte técnica mesmo, né? Eu como artista tenho que ter um zelo por isso também. O pessoal que solicita uma encomenda, uma arte, eles estão ali fazendo um movimento, né, de troca energética financeira, né? Eles estão fazendo esse movimento e esse movimento precisa ser honrado, né, pessoal? Então, nada mais justo do que eu procurar dar o meu melhor, tá? Mas, obviamente, a parte técnica não é a mais importante em uma obra pictopsicográfica, né? Em uma transmissão plástica. A parte a parte de impregnação energética. A impregnação energética, a canalização em si é a parte mais importante. Como eu já falei. Já falei algumas vezes, eu acho que até em uma live que eu fiz recentemente no YouTube, em um canal aí, o Cafofo do Black, né? Que se fosse por técnica, por aprimoramento técnico apenas, pela qualidade técnica, qualquer artista seria um canalizador. E não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Em algumas lives eu falo sobre isso. Inclusive para o pessoal que está tendo algum chamado para arte, né? Eu abri dia 10 as pré-inscrições para o curso de pintura mediúnica, que é esse curso de transmissão plástica. Já tem uma turma, né? As aulas vão iniciar oficialmente na primeira semana de março, mas esse pessoal já está tendo
acesso ao material, um material que eu já postei na plataforma. Os Blue Avians, eu tenho muito pouca informação sobre eles, né? Eu acho que o primeiro contato com o Blue Avian foi aquele Corey Goode, né? Que ele inclusive lançou recentemente um quadrinho. Infelizmente ainda não tive acesso porque é em dólar. Né? Aí a taxa de transporte do quadrinho infelizmente, é meio absurda, mas quem sabe mais à frente. Né? E ele foi um dos primeiros assim a relatar esse contato com os Blue Avians, né? Que são seres vindos do Sol central, né? Da galáxia, o Sol central da galáxia, não confundir com o Sol local, né? Mas o pessoal tem a tendência a generalizar quando se fala de determinado local, determinada localidade. Por exemplo, quando a gente fala de arcturiano, não significa apenas que se refira às estrelas que compõem Arcturus, mas ao sistema estelar. Então pode ter outras estrelas menores ou planetas próximos, né? A mesma coisa é o Sol central, civilização do Sol central. Então, Blue Avian é uma dessas raças que tem essa origem no Sol central da galáxia, mas há outros seres, né? Como os Ancarianos, né? Esse que eu postei hoje, por exemplo, é um exemplo disso. Um ser que é também do Sol central. E devido também à própria evolução desses seres, no caso dos Blue Avians, né? Eles são seres que na verdade escolhem assumir essa forma, mas eles são pura luz, né? São pura luz, mas quando escolhem plasmar uma forma, eles plasmam essa forma de aviário. Então vamos lá, não existe somente aviários Blue Avians, tá? Existem raças aviárias em outros lugares do cosmos. Da mesma forma são os felinos. Por isso que é sempre bom enfatizar quando se trata de felinos de Sírius, porque não há apenas felinos em Sírius, né? Se você acessar o site do Sementes das Estrelas, vai ter acesso a algumas canalizações sobre os Blue Avians. Acho que algumas mensagens até. Arcanjo Rafael ainda não canalizei. Somente Miguel, que inclusive ele está aqui atrás. Aqui. Só que essa pintura, ela foi uma encomenda. Na verdade, ela não foi bem uma encomenda. Eu iniciei, ele veio, se apresentou, eu comecei a canalizar. E aí, depois eu fiquei sabendo que era uma arte para Sementes das Estrelas. Então, para quem desejar adquirir um quadro ou uma fotografia, um impresso em papel fotográfico dessa pintura, ou do Pai Seta Branca, que é o mesmo São Francisco de Assis, né? Precisa entrar no site, na loja do Sementes das Estrelas, porque como é encomenda de sementes, tem que pedir com eles, não comigo, tá? Caso queira uma cópia dessa arte aqui. Então, eu no momento só fiz Miguel. Esses seres mais assim, eu não costumo fazer com intenção de fazer, entende? Como eu disse, o Miguel, ele simplesmente veio para ser retratado, ele se apresentou. O Rafael, os outros arcanjos é a mesma coisa, né? O Rafael é a mesma coisa. Até o momento, assim, não se apresentou para mim poder canalizá-lo, né? E esses seres mais conhecidos assim, que a gente já tá com a imagem bem mais fixa na cabeça, né? De algumas ideias de como são esses seres, eu prefiro esperar que eles surjam. A não ser que seja uma encomenda, né? Aí eu vou ter que pedir permissão e ir atrás da imagem.
Eu já gravei um pequeno vídeo sobre essa questão do merecimento, tá, pessoal? A gente tem que sair dessa ideia de que não somos merecedores. Isso é um grande bloqueio, tá? Os nossos mentores, eles querem estar o mais próximo possível da gente. Na verdade, eles estão. A gente que não consegue perceber, né? E a gente é que afasta esses seres, esses mentores. Então, estar num estado de amor, de gratidão, né? É uma forma de trazê-los mais para perto. E obviamente eles não vão se mostrar da forma que a gente quer que se mostre, né? Se você tiver uma mediunidade bem desenvolvida, fica mais fácil. Se não, lembrando, todos nós somos médiums, eles vão se apresentar de alguma forma. De alguma forma, seja por meio de uma mensagem, de um trecho de música, de um letreiro, algum sinal no ambiente, entende? Então, há várias formas que eles utilizam, né? Em sonhos, projeções, que tem aumentado bastante, como o Salazar de Sirius disse que ia acontecer, né? Muitas pessoas estão tendo com mais frequência transportes, né? Projeções astrais, estão lembrando de algumas coisas. Então, são formas de comunicação com os mentores. Quando a pessoa solicita um orçamento, né? Quando a pessoa já tem o nome do mentor, ela me passa o nome do mentor, me passa o nome dela, né? O nome dela completo. Às vezes eu peço foto, porque isso ajuda, são meios de conexão. Quando a pessoa não sabe nada sobre o mentor, aí eu tenho que ter a foto da pessoa, principalmente a foto, né? Os olhos são muito importantes para se conectar, e o nome da pessoa. Mas entre o nome completo e a foto, a foto facilita mais. Facilita mais. Só que eu já tenho um trabalho assim, já desenvolvido, porque eu já trabalho há já alguns anos, pessoal. Eu iniciei no Vale do Amanhecer. Apesar do pessoal lá me passar já o nome do mentor, porque eles já recebem esse nome do mentor, né? Eu nunca pedia, raramente eu pedia a foto da pessoa, né? Porque já tinha essa forma de trabalho. Mas nesse caso, como a pessoa não sabe o nome do mentor, eu peço a foto para facilitar a minha vida, né, meu povo? Kessia, as duas formas, tá? Então a gente pede permissão para retratar aquele ser. Até porque o meu trabalho é de canalização plástica, né? Então eu já possuo uma egrégora, já possuo determinados comandos e chaves e autorização para fazer esse trabalho. Essa é a minha missão. Então, por conta disso, né, eu peço a presença desses mentores, desses seres, para se apresentarem. Eu, no momento, não estou abrindo, como eu costumava fazer, agenda mensal, como eu fazia, né? O pessoal já está me mandando mensagem, e aí eu estou passando orçamento, e se a pessoa se interessar, ela entra na lista de espera, né? Já confirma o pedido, entra na lista de espera, de acordo com o que escolheu fazer, ou que se apresentou. E está sendo dessa forma, porque realmente o meu tempo está bem corrido. Vão ter algumas novidades aí que eu não vou poder contar a vocês agora, tá? Só no final do mês. No final do mês é que eu conto. Gomes, eu não tenho informações sobre Maria Madalena, tá? Assim, muita coisa. Eu sei coisas por alto, mas uma delas é que realmente, né, a própria... Pronto, uma live passada que a Neva fez com a Maitê, aquela atriz, né? Eles estavam falando sobre Maria Madalena, né? Que ela falou sobre Maria Madalena, sobre essa relação dela com o próprio mestre, né? Que ela era uma pessoa que foi muito necessária no próprio andamento da missão de Jesus na Terra, junto aos discípulos, né? Porque ela era mulher de posses, então
ela bancava as viagens e tudo mais. Para você ver, minha gente. As leis terrenas, né, exigem esse equilíbrio. Então, as viagens que eles fizeram, né, precisavam de posses também, né, para atender às necessidades físicas. Então, por isso que precisa de equilíbrio entre o material e o espiritual. O próprio Jesus precisou, os discípulos precisaram. Maria Madalena era uma mulher de posses que auxiliou muito nessa missão, nas viagens, né, nas grandes viagens. E para quem não sabe, Maria Madalena é a própria mãe Iemanjá, tá? É a própria mãe Iemanjá, na roupagem Iemanjá é a Maria Madalena. Que consequentemente é uma ectumã, né? Então, para quem não sabe, é isso aí. Saturno, eu só recebi uma canalização de um ser saturniano, que é um ser de expressão feminina, Melaã. Ela é psicóloga, ela tem um trabalho com crianças. Quando eu digo crianças, é crianças de várias raças, tá, pessoal? Aí se você for procurar Melaã aí no Instagram ou lá no Facebook, você vai encontrar. É uma que tem um tom de pele meio puxado eu acho que um violeta, meio puxado pro vinho, uma coisa assim. Um olhar tão amoroso. Ama crianças. Ele pode, Levi Gadelha está perguntando se o mentor cuida exclusivamente de um ser encarnado ou ele cuida de vários. Ele pode cuidar, auxiliar vários, tá? Ele pode auxiliar vários. Ele pode ter uma regência maior com determinada pessoa, sim. Mas ele pode auxiliar, sim, vários outros seres, porque ele é um ser multidimensional, né? E aí vem aquela questão da necessidade de desapego, né? Não é tratar o mentor pessoal, por mais que a gente utilize essa palavra mentor pessoal, como uma propriedade. É muito importante entender que qualquer pessoa que com muito amor peça auxílio a determinado ser, ela pode ser atendida, independente dela ser um mentor pessoal seu. Esse é um dos motivos que o Pai Seta Branca me pediu que as artes elas fossem publicadas. Então, antes, quando eu iniciei esse trabalho, eu sempre perguntava ao pessoal se eu tinha autorização para postar arte, né? Eu iria fazer o post e tudo mais, e ia botar uma marca d'água, ia postar em baixa qualidade, e era desse jeito. Alguns deixavam e outros não, é tanto que tem várias artes que eu nunca postei. Mas aí o pai chegou com essa mensagem, com esse novo comunicado que eu postei aí no Instagram. Então, quando a pessoa chega pedindo orçamento, já fica sabendo que a arte será postada com a marca d'água, mas o nome da pessoa vai ficar reservado. Eu não vou divulgar o nome da pessoa, a não ser que ela mesma se identifique na arte ou não tá nem aí, peça que coloque mesmo, ou marque. Por quê? Porque as artes elas têm um papel de auxiliar o despertar da humanidade, tá? Então não é somente... Você, de certa forma, está praticando uma caridade. Você está auxiliando outras pessoas no seu processo de despertar. Esse ancariano que eu postei hoje, por exemplo, muitas pessoas vieram e retrataram, né? Relataram suas experiências. Olha que coisa interessante. Ou seja, a pessoa que é a dona da pintura, que é quem solicitou a pintura, está auxiliando essas outras pessoas no seu processo de despertar. Então isso é um trabalho muito bonito, um trabalho colaborativo. O que eu sempre me sintonizei mais, Levi, é aquela imagem do Jesus que ele tem os olhos castanhos. Cabeleiro e tudo mais, só que ele tem os olhos castanhos. É o que eu mais me sintonizei. É tanto que o Jesus Camieiro que eu desenhei, que eu pintei, que eu guardei, infelizmente não tenho como mostrar aqui, ele tem os cabelos e os olhos castanhos. E a Neva imprimiu um que é
uma é uma como é que eu posso dizer? Não tem aquela imagem do tecido que ele foi coberto, o Santo Sudário, eu acho que é o nome, que tem aquela feição dele, um rosto, né? E aí tem uma pintura daquela face dele, somente a face, assim, a cabeça mesmo. E aí eu achei muito parecido com esse que eu fiz, né? E aí é como Neva relata que o vê, é como ela vê ele. E é o que eu mais me sintonizo também. E aí é aquela coisa, sair dessa brigazinha de que Jesus é europeu, Jesus não sei o que, minha gente, pela misericórdia. Levi, a canalização, ela, por mais que seja um trabalho com energias sutis, ela também cansa o físico, porque eu tô ali, eu estou fazendo uso do meu próprio ectoplasma, né, para poder trabalhar. Então isso cansa mesmo. Algumas menos, outras mais. Quando a pessoa também está num processo muito complicado, desequilibrada, ou qualquer coisa do tipo, muitas vezes eu sinto mais dificuldade para canalizar, isso me cansa mais. Então há momentos em que eu apago mesmo. Eu simplesmente baixo a cabeça, fica aqui apagado assim, tipo um cochilo, às vezes por segundo, às vezes por minutos. Então é um trabalho que, em alguns casos, eu inicio uma coisinha, faço uma coisinha, paro, saio. Então é um negócio mais ou menos assim. Então depende muito, de caso para caso. Então exige muito do corpo físico, sim. Santo Sudário, pronto, é isso mesmo. Pois é, meu povo. São coisas e mais coisas. Infelizmente eu não tenho como mostrar o quadro porque não tá, eu já embalei ali. Mas tem aí no Instagram, Jesus Caminheiro, que é como ele é retratado no Vale do Amanhecer. E aí eu achei ele bem parecido com esse que Neva compartilhou. Aqui ela posta nas lives, às vezes aparece a imagem dele assim. Linda, linda, linda. Acho linda aquela imagem. Mais alguma pergunta, meu povo? É assim, as lives, né? Boa noite, Guilherme. Guilherme é um dos meus alunos. Olha aí, Guilherme. Guilherme, todo empenhado aí nos exercícios. Irene, objetos espirituais específicos, somente objeto não. Apareceram objetos em pinturas, né? Então são detalhes que servem ali como quase como um amuleto, né? Em alguns casos. Às vezes eu estou fazendo uma canalização e acho que está completa, que está concluída, e aí vem a imagem de determinado objeto. Às vezes é uma joia, né? Às vezes é um pingente e assim vai, né? Que tem um significado muito grande ali. Então acontece de vez em quando esse tipo de coisa. E aí muitas vezes eu peço para que a pessoa que está recebendo a pintura, ela procure adquirir um objeto semelhante àquele e peça para que o mentor ele energize aquele objeto, né, como forma de amuleto mesmo. Michael Jackson foi um grande trabalhador da luz, tá? É um grande siriano. Neva trouxe o artístico divino de muita gente. Se vocês procurarem lá no Sementes das Estrelas, artístico divino, vocês vão ter acesso a algumas pessoas com influência, né? Artistas influentes que são grandes trabalhadores da luz. Então a música em si é uma forma de canalização.
Lívia, isso ocorre às vezes por meio de sorteios, tá? Ou quando os mentores me passam alguma instrução. Quando os mentores me passam alguma instrução em relação a isso, tá? Mas uma coisa que eu sempre digo à pessoa que quer muito ter uma canalização do seu mentor é que ela faça a parte dela, que é a cocriação, tá? Pode ter certeza que se você pedir com muito amor, com muita sinceridade, entrando na energia de gratidão, ancorando a energia de abundância, os seus mentores vão te auxiliar a conseguir aquilo que você quer. Não há nada impossível. Eu falo por experiência própria, tá? Vão aparecer meios para que você consiga fazer isso. Kessia, esses prazos eles foram atualizados, né? O pai me pediu que eu colocasse um prazo... Na verdade, ele me pediu que eu colocasse um prazo de 12 meses. Só que aí eu coloquei 270 dias, ainda coloquei assim, né? Mas ele pediu esse prazo folgado por quê? Porque estava ocorrendo de algumas pessoas estarem pressionando energeticamente o trabalho. Isso estava prejudicando bastante, entende? Porque dificulta o fluir do trabalho. Porque apesar de ser um trabalho em que você faz uma troca energética financeira, né, é um trabalho espiritual e deve entender que ele só chega no tempo que tem que chegar. Isso não é o eu humano que vai definir qual é o tempo que tem que chegar. Há pessoas que muitas vezes reclamam de que ainda não recebeu a arte e tudo mais, só que aí quando vai ver ela recebe justamente naquele período que ela mais precisou. Porque esse período de espera é um período em que os mentores dela estão trabalhando o campo dela para que ela receba todos os benefícios que precisa receber. Então não há nada por acaso. Obviamente eu procuro entregar o quanto antes, mas sem prejudicar a qualidade da obra e a canalização. Alex, por haver uma variação nos valores de troca, eu sempre peço, quando a pessoa não sabe qual é o mentor, que faça antes uma verificação. Essa verificação ela é gratuita, tá? Então, por exemplo, o pessoal que perguntou agora sobre a questão da possibilidade de ter uma arte gratuita. Eu não tenho como fazer dessa forma, como eu acabei de explicar, mas, por exemplo, essa verificação eu faço de forma gratuita, que é fazer a verificação e saber dizer ali quais são os mentores dessa pessoa, se há alguma expressão que se apresentou, né? Eu não vou trazer os nomes, mas a pessoa pelo menos vai saber se tem, por exemplo, um cigano, um preto velho, se tem alguma expressão em sírios e tudo mais. Então isso eu entrego tudo em PDF. E não cobro por isso. Se vocês soubessem o trabalho que é para fazer isso e a quantidade de pessoas que pedem isso, muitas vezes só por curiosidade, vocês não fariam ideia. Os seres, esses seres são seres de alta vibração, de elevada vibração, tá? E o Algo Criativo está perguntando como você consegue entender a linguagem dos seres que contacta de outras dimensões. Então eles são seres de altíssima evolução e há uma linguagem universal. Por isso que muitas vezes acontece das pessoas terem contato com seres, escutar eles dizerem determinadas coisas, mas não entender nada pela fala, mas mentalmente, telepaticamente, estarem traduzindo aquilo. Então é uma conexão mais telepática. Você não entende exatamente de forma linear, mas você entende a mensagem, tá? Então, pode ter certeza, pessoal, que, por exemplo, um preto velho ele incorpora aqui no Brasil, ele vai incorporar falando português, nos Estados Unidos vai falar inglês, na China vai falar e assim vai. Então, nesses casos, eles se utilizam da bagagem que o próprio médium traz, que o canal traz, né? E em outros casos, para eles nada realmente é impossível, minha gente. Nada é impossível.
Há, por exemplo, um acontecido com a própria Neva, bem interessante, que ela é uma pessoa que não sabe inglês, não tem qualquer familiaridade com a língua inglesa. E aí, simplesmente, ela, uma certa vez, pegou e incorporou, como sempre falando português, e do nada, a frequência mudou e ela começou a falar inglês de forma perfeita, como uma pessoa fluente. Para você ver, para a espiritualidade, nada é impossível. Nada é impossível. O tema é livre. Já perguntaram tanta coisa de Oliane. E é aquela coisa, né? Ian tá aí de prova. Vez ou outra ele me pergunta em que ordem está. Por quê? Como eu expliquei no início, as pessoas estão recebendo um número de ordem, que é o número da vez, que corresponde ao número da vez. Obviamente, na medida que eu vou entregando artes, esse número vai diminuindo até chegar a sua vez. E sempre que está próximo de chegar a vez, eu contacto a pessoa pelo Instagram, pelo WhatsApp, para que ela fique em sintonia, para que eu inicie o trabalho. Sempre acontece isso, tá, pessoal? É normal a gente estar ansioso e tudo mais. Mas uma dica que eu sempre dou é você fazer igual compra no AliExpress, minha gente. Na Shopee. Você faz uma compra lá da China, você compra e esquece. Aguarda a surpresa. Vai chegar no momento mais, assim, você menos esperar. Então é basicamente isso, para você não ficar naquela ansiedade, aquele que te causar mal e tudo mais, entende? Levi, cores são cores. Obviamente, cada cor ela tem basicamente uma frequência, um significado, né? Para quem estuda a psicologia das cores vai entender um pouco mais sobre isso, né? Mas basicamente é só isso, tá? Por isso não se deve julgar um ser que se apresenta com determinada cor de roupa pela cor da roupa. Porque, por exemplo, há muitos guardiões, né? Muitos sentinelas, seres sentinelas que se vestem de preto, né? E aí, obviamente, muitas vezes é devido ao próprio disfarce necessário para a utilização dessas cores, mas isso é só realmente uma grande... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Foge a palavra. É uma grande superstição, vamos dizer assim. O que vale mesmo é a intenção, Levi, a intenção mesmo. A intenção é o que vale. Tanta gente vestida de branco, e quando você vai olhar as atitudes, não tem nada a ver com anjo, com ser angelical. É possível sim, Deoliane. O que não pode ocorrer é você querer presentear uma pessoa e essa pessoa não ter qualquer tipo de ligação, familiaridade com o assunto. Se você vê que é uma pessoa aberta, é uma pessoa que tem interesse no assunto, vamos dizer no sentido contrário, e você quer fazer uma surpresa, tudo bem. Mas se é uma pessoa que não tem qualquer... é uma pessoa cética, não tem qualquer tipo de interesse, ou você quer fazer isso para provar essa pessoa, não é recomendável. Não é permitido, na verdade, porque tem uma permissão do eu superior da pessoa também, para o acesso a essas informações, entende? Lembrando, minha gente, que independente da pessoa, daquela pessoa que a gente considera boa e aquela que a gente considera ruim, aquela pessoa independente disso, é aquela pessoa para você mais insuportável do mundo, deve lembrar que ela também tem um eu superior, por mais que você não acredite. Ai, Jesus. Justamente, Kessia. Né? Vai muito da intenção mesmo. É igual a energia. A energia, como a tia Neiva falava, ela não é nem boa nem ruim. Ela é somente energia. Agora, para onde é que você direciona a energia é o que conta. Ela é neutra, então você vai direcionar ela para o lado positivo e o lado negativo, para o bem ou para o mal. Hoje eu tô tagarela, minha gente.
Pelo menos vocês estão participando mais. Tem às vezes aqui que eu entrava, o pessoal ficava só olhando. E eu já abri na boca. Justamente, Lacerda. Íris, ética espiritual também. É um dos pilares que eu sempre falo, pessoal. Qualquer tipo, não só para trabalho espiritual, mas se a gente for voltar para trabalho espiritual, verdade, entrega, ética, são pilares muitíssimo importantes. São importantes, tem que se manter. Se você não mantém nenhum desses, fica complicado, viu? Depende, assim, Marco, foi postado há uns dias aí um decreto do Arcanjo Miguel para afastamento de qualquer padrão negativo, qualquer energia de dependência, de sentimento de prisão e tudo mais, né? Para afastar toda e qualquer energia mal qualificada, tem o decreto do Arcanjo Miguel. Só que você tem que estar disposto a fazer o decreto e entender que vai se afastar aquilo que precisa se afastar. Então tem muitas. E para quem está em algum processo mais complicado, pode fazer também a oração dos 21 dias, né? Muito poderosa, muito poderosa. E olha, pessoal, Neva trouxe ano passado as sinfonias herméticas. Se vocês colocarem 7 sinfonias herméticas, vocês vão ver lá no site Sementes das Estrelas o que é que serve cada uma. Para que é que serve cada uma. Aí você pode colocar uma ou outra, você pode colocar para ficar tocando todas elas, pode deixar no ambiente, cada uma lá e está explicando para que é que serve. É um grande trabalho de limpeza. E é gratuito, tá? Tá lá. É uma oração que você vai fazer por 21 dias consecutivos no mesmo horário, procurando respeitar o horário, sem falhar nenhum dia. É um grande processo de limpeza. É uma meditação. Você pode colocar um fonezinho de ouvido, pode colocar antes de dormir também, num horário que esteja dentro do dia ainda, né? E durante 21 dias você vai estar em um processo de limpeza e pode ter muitos catarses também, né? Que faz parte do processo. Ou pode não ter também. Não, mas não significa que não está funcionando, né? E caso você queira repetir o processo da oração de 21 dias, você aguarda 21 dias e depois recomeça 21 dias de novo. Sempre que você sentir que precisa fazer, você pode fazer, desde que respeite esse prazo mínimo de 21 dias, né, de intervalo. O sal grosso é um grande desintegrador de correntes negativas. Pode ter certeza. Então quem puder tomar um banhozinho no mar, faça isso. Peça para o povo das águas, para Mãe Iemanjá e suas sereias e tritões, levar o que tiver de levar. A própria água, a água em si, né, é um grande purificador, é uma grande purificadora. Eita, Sandra. Então, Sandrinha, esse ser solar, eu acho que tá aparecendo bastante seres solares, né? No caso aí é um guardião, né? Não é um avatar de alguém. É um guardião solar de uma pessoa, que no caso do Sol Central, né? E aí, essa pessoa, ela recebeu uma primeira pintura, que foi aquela que eu postei anterior, que foi da Preta Velha, linda, 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 né? E agora veio o guardião do Sol Central. Ele não deixou muita informação não, realmente só deixou aquilo ali que vocês viram ali. Mas eu deixei um texto indicativo, né? Qual é assim a função deles, né? Dessa raça, o que é que fazem, com que tipo de energia trabalham, né? Então eu particularmente amo dourado, né? Até porque meu avatar é dourado, como vocês sabem, alguns outros não, né? O Caurion, ele é dourado, então esses seres dourados me chamam muita atenção.
Então a oração dos 21 dias procura na voz de Neva, eu acho que é de Gabriel ali ainda, no Sementes das Estrelas, que está maravilhosa a narração. Kátia, eu indico que você leia sobre no site Sementes das Estrelas. Neva é o Alquim, né? É um ser, o Alquim, que também é conhecido como Gabriel Raio Lunar, né? É uma pessoa muito querida. E ela fundou o Sementes das Estrelas há 11 anos. Há 11 anos existe a egrégora Sementes das Estrelas, né? Então, um médium que trabalha, tem uma mediunidade incrível, tem um coração gigante mesmo. Já ajudou muita gente mesmo. Trouxe muitas tecnologias. A grande maioria, mais de 80%, 85% eu acho, é gratuita, inclusive. Site Sementes das Estrelas, o pessoal pode ter acesso. Então, assim, é uma pessoa maravilhosa. Só indico a você que leia um pouco sobre. Se você entrar lá, Sementes das Estrelas, quem é Rafael, quem é Neva, lá vai ter, né? Quem sou eu, uma coisa assim. Você vai ter um texto falando sobre essa pessoa. E aqui tem muita gente que acompanha ela, né? Tem muita gente mesmo aqui que já acompanha. Gabriel, o Instagram é Gabriel Real Lunar, toda sexta faz uma meditação ao vivo, tá? No Instagram e no YouTube. E cada semana tá trabalhando com uma determinada energia, né? Com os mestres e as demais egrégoras que se apresentam. É um trabalho maravilhoso. Tu é do Sol Central, Sandra? Ah, por isso tá interessado, né, bonita? Muito bem. Eu fico tão feliz quando aparece um lá das minhas bandas, como diz. Ai, ai. Levi, eu não entendi. Qual artista tu se refere? Ah, tá. Sementes das Estrelas. Lá você pesquisa Artístico Divino. Artístico Divino, Sementes das Estrelas. Coloca no Google assim que vai aparecer de cara. Vai aparecer logo de cara, tá? Gabriel Ocean. Boa noite. É isso, pessoal. Então tem muita tecnologia gratuita lá. Tem um site geométricos de cura. Tem geométrico de cura para muito tipo de doença. Muita coisa assim, para auxiliar no processo curativo. Tem a Escola de Magias, que é o site Magias das Estrelas, com várias magias e a pronúncia correta que você pode utilizar para determinados fins, né? E muitas outras coisas, né? É coisa demais mesmo, assim. Eu realmente eu recomendo que visite, que verifique mesmo. É muita coisa. Então é isso, Sandrinha. Quando aparece um da origem, né, a gente chega e fica feliz. Parece que chegou uma pessoa nova no bairro, né? Já tem um tempinho que eu conheci... Eu acho que eu conheci umas 4 pessoas ou 5 assim do agrupamento, do meu agrupamento. Algumas foi na verificação, acho que umas 4 a 5 pessoas, só que essas pessoas não fizeram solicitação da arte, né? E outras foram pessoas que receberam, que fizeram cosmobiografia. Boa noite, Akira. Akira Sanoki. Pessoal, Akira Sanoki é um amigo muito querido, meu ex-professor. Ele foi meu professor na URCA e também professor de quadrinhos, né? Ele dá aula de desenho, viu, meu povo? Em São Paulo. Eu acho que tem um curso online de desenho, né, Akira? Eu não sei. Dá aula de desenho ao vivo também, online. Maitê, boa noite. Então foi meu professor de desenho, me auxiliou aí no processo. É aquilo que eu falei, né? Eu já canalizava? Já. Mas é sempre bom você procurar melhorar, né? Tecnicamente falando. Você tem que procurar fazer melhorias no seu trabalho. A própria mediunidade, ela exige o desenvolvimento, né? Então isso vem com a prática, vem com o exercício. Então eu escolhi ingressar em uma universidade, em um curso de arte para poder trabalhar melhor, né, para poder melhorar o meu trabalho. Então
O Akira foi uma dessas pessoas que me auxiliou nesse processo do desenvolvimento técnico, né? Muitas dicas mesmo. Muitas dicas mesmo, assim. Tem uma didática muito legal de se estudar, né? Então ele é quadrinista, aí, ilustrador, quadrinista. Depois vocês visitam aí o perfil dele para verem as artes. Quem gosta de cultura pop, né, Akira? Quem gosta de cyberpunk, essas coisas. Justamente, Cassie, vem um ser de origem que conhecemos, dá a impressão de encontrar aquele parente distante que não vê há muito tempo. É basicamente isso mesmo. É basicamente tipo, aí, não tô sozinho, né? É basicamente isso. Minha gente, vocês têm mais alguma pergunta? Eu não sei mais nem que hora que foi que eu entrei na live, meu povo. Não sei nem que hora que foi que eu comecei essa live. Ela vai ficar gravada, tá, pessoal? Pra quem tá chegando agora também. Foram assuntos aleatórios. O pessoal jogou pergunta aí. As que eu pude responder, eu respondi. E as que eu não pude, eu pedi pra ir passar algumas fontes. É basicamente isso. Ô, Marta, boa noite. Vai ficar gravada, viu, Marta? As crianças, tu dizes, são os herês? Até o momento, pra mim, não apareceu nenhum, não. Pra mim, não apareceu. Não significa que... É aquela coisa, minha gente. São muitas egrégoras, né? Não dá pra dar conta de tudo. E muitos seres que se apresentam na verificação, né? É aquela coisa, como a maioria das artes que eu posto aqui são encomendas devido ao tempo, né? Uma outra eu posto que não é encomenda, porque você se apresenta ali no momento que eu estou num descanso, no momento que eu dou uma pausa e tudo mais. Até aí tudo bem, mas como a maioria são encomendas, essas postagens dependem dos pedidos. Então muitas vezes saem alguns seres que seriam assim muito, muito legal apresentar isso a vocês, mas como as pessoas não pedem a pintura, ou escolhem outra, né? Outra das opções da verificação em vez daquela, e fica nessa, fica na pendência, né? Então já apareceram assim, já insectoides na verificação. Infelizmente eu não tive ainda a oportunidade de canalizar. Seres canídeos, somente aquele da pintura Avatar, mas já apareceu na verificação com aparência de lobo, mas eu não tive como canalizar devido ao tempo, né? Então fica aí na base da pendência mesmo. Então há muitas coisas assim que realmente depende da oportunidade. No caso dos herês ainda não me apareceu nenhum, não. Não me apareceu. Fora, pessoal, aquela coisa também, né? O processo do preconceito enraizado de muitos. A pessoa acha que só pode ter mentor preto velho, caboclo, cigano, Exu, pombagira, se você participar de determinada religião de matriz africana e tudo mais. E não é assim que funciona. Isso eu explico de vez em quando, né? Não é assim que funciona. São roupagens espirituais que existem, que auxiliam independente da egrégora da religião. Então não especificamente significa que você precisa ingressar em determinada religião ou que você se afinize com determinada religião. Não, é uma roupagem de trabalho. Então muitas vezes a pessoa ela tem preconceito enraizado. Já teve casos recentes, por exemplo, que eu fiz uma verificação juntamente com Lunara, né, minha esposa, e daí simplesmente apareceu um guardião Exu e um sacerdote. Olha que interessante, um sacerdote, né? Tá aparecendo muito sacerdotes, sacerdotisas, magos, magas. E aí a pessoa simplesmente disse que não se afiniza com aquilo, que sempre sentiu duas energias masculinas, babá, e que não era aquilo, não sei o que. Ou seja, a pessoa preconceituosa não quis aceitar e fazer o que, né? Tchau e benção. Não é o meu papel também convencer ninguém, né? Pois é, Gomes, nem eu, viu? Inclusive eu lembrei dele há uns dias atrás. Ainda eu vou fazer essa arte.
Ainda vou fazer. Ainda vou concluir, na verdade, refazer a arte. Eu fiz ela, a primeira versão, e simplesmente, como eu fiz num período em que, particularmente, eu não gostava do meu traço, eu vou refazer. Pois é. Levi, no momento, como eu sempre explico, atualmente a minha mediunidade está funcionando da seguinte forma. Por que eu digo atualmente? Porque a minha mediunidade está em constante desenvolvimento. Não sei como é que ela vai estar daqui a um mês. Mas, em grande parte, acontece deles enviarem imagem na tela mental. Outros casos, eles mandam blocos em que eu vou montando esses blocos para formar a imagem. Vou recebendo esses blocos e eu vou decodificando esses blocos até a formação da imagem. Eu não tenho ideia do que é que vai surgir ali, só sei depois. E em raros casos, eles se projetam como um holograma. Em raros casos é assim, entende? Então, basicamente está funcionando assim, dessa forma. Então, cada caso é um caso. Gomes, justamente na época que eu fiz. Ai mesmo. Não, essa arte eu terminei. É porque eu fiz uma tradicional e aí eu fui fazer no digital. Realmente ela estava guardada, ela está guardada essa arte. Só que eu não vou publicar essa arte. Porque ela justamente vai passar por atualizações. Tá? Então por isso que eu não vou postar. Na época eu não tive permissão mesmo não. Acho que foi 2016, né? Foi 2017. Acho que foi, não tô lembrado agora. Acho que foi mais ou menos por aí, né? Realmente, ela tá guardada. Eu não pude postar, não. Aí eu vou refazê-la. Não é refazê-la. Eu vou mexer nela. É isso. Eu tô olhando mais pra cá, pessoal, porque eu tô aqui olhando pelo computador. Porque fica melhor de ver os comentários do que olhando pelo celular. Pessoal, e uma dúvida muito frequente, né? Por exemplo, como eu falei lá no início, né? Eu divulguei o curso de pintura mediúnica. E aí no meio disso vem um pessoal, principalmente lá no Facebook, perguntar, nossa, como assim curso de desenvolvimento mediúnico e não é um dom? Como assim ensinar a pintar mediunicamente? Pictopsicografia, blá. Então, alguns casos é porque a pessoa ela vem de uma egrégora que traz ainda uma crença, né, muito limitante. É porque se limitam somente a uma forma de canalização. E lá vai toda a paciência para explicar esse pessoal. E outros é por meio do deboche mesmo, né? Então tem muita gente debochada nesse meio, né? Vem com palavra muitas vezes bonita, mas aí você sabe sentar energia por trás. E é puro deboche. Como o pai João disse, né? Foi-se o tempo em que as palavras belas convenciam. Hoje em dia o que vale é a intenção e a energia por trás delas. Pai João de Enoque. Então uma das coisas que eu sempre falo e explico a essas pessoas. Eu quando iniciei esse trabalho, eu iniciei por conta própria. Você pode fazer isso? Óbvio que pode. Você pode iniciar por conta própria, entre os erros e acertos, né? Eu tive inspiração? Tive. No caso, especialmente o mestre Jorge, que é um artista aqui da nossa região, que faz as artes para o Vale do Amanhecer. Ele é daqui da região do Cariri. Então, foi os primeiros contatos que eu tive com essas obras assim, mais diretamente, pessoalmente, foi com o mestre Jorge, né? Por meio do templo onde eu desenvolvi aqui no Crato, Ceará. E aí... foi a minha inspiração. Eu tenho total respeito por ele, tenho uma amizade muito grande, né? E eu, basicamente, por meio dessa inspiração, eu fui trabalhando. Relato isso no livro que eu lancei, que é da minha pesquisa, né? A pintura mediúnica como processo de autoconhecimento. Para quem não conhece esse livro,
tem a versão e-book e tem a versão livro físico. Tá aí na bio, link na bio. Aí tem lá nas plataformas, né? Amazon, Google Play, Google Livros, Apple Books, enfim, tá lá nessas plataformas. E basicamente eu iniciei assim esse trabalho. Mas se você tem a possibilidade de ter uma orientação, obviamente o seu processo de desenvolvimento vai ser muito melhor, né? Então, por meio disso, eu lancei esse curso de pintura mediúnica. Então eu vou passar para as pessoas do curso tudo que eu aprendi até hoje, né? E alguns métodos específicos que eu desenvolvi para poder canalizar. Então é uma forma de facilitar, mas você não é obrigado a fazer o curso para desenvolver essa arte. O que é mais importante para iniciar esse processo é verdade, ética, né? Verdadeiras intenções. Qual é a sua real intenção em iniciar um trabalho como esse? Então isso é o que conta na verdade, tá? Isso é muito, 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 muito importante. Porque se você não tem verdadeiras intenções, não tem como você desenvolver um trabalho cristalino. Se você não segue as orientações que são passadas durante o curso, não tem como você fazer uma canalização cristalina. Você pode até canalizar, só não vai ser uma canalização cristalina. Você vai estar dando vazão a outros tipos de forças, que não é as forças da luz. Então há uma série de orientações que eu passo durante o curso. Então, olha. E foi! Olha, minha gente. Ah, cara. Dante Otto, dá tchau pro povo. Ali, ó, dá tchau no celular, dá tchau. Sou eu. E Rafael. Ih, tá no escuro, Rafael. E dá tchau pro povo. Tchau. Pronto, tchau agora vocês. São meus pequenos aí. Dante Otto e Rafael Arcanjo. Minha cara, né? Esse aí, ó, o maior. Ai, Jesus. Então, pessoal, é aquela coisa, né? O pessoal fica nessa. Então, da mesma forma que a mediunidade ela necessita de desenvolvimento e orientação, você não vai ser um médium de incorporação e começar a incorporar em casa do dia para a noite, né, meu povo? É um risco muito grande. É necessário ter um suporte energético e ter uma pessoa com competência para estar lhe auxiliando ali. Claro, dependendo da missão, você pode iniciar por conta própria até nisso. Mas se você tem condições de ter um suporte para fazer esse tipo de trabalho, bem melhor você recorrer a um suporte, né? Uma orientação e tudo mais. Então o pessoal chega com essa porque estão muito apegados à ideia de que pintura mediúnica é somente aquela forma que é bastante conhecida, que é o médium que incorpora, que recebe uma projeção de espírito pintor e faz uma obra de arte, né? Recebe Monet, recebe Picasso, recebe Van Gogh e tudo mais. Essa é apenas uma das formas de manifestação, mas não é somente isso. Há muitas formas de se canalizar uma arte mediúnica, porque à medida que a humanidade também vai passando por um processo de evolução, a gente está evoluindo, a humanidade está tendo um melhor nível de consciência, um maior acesso às energias e às informações, as coisas, os trabalhos também vão sendo mudados conforme a necessidade. Então há outras formas de canalização, e essa é uma das que eu apresento, né? Então eu vou falar sobre essas nuances também durante o curso. Falar sobre isso também. Justamente, Kessia. Muitos vêm nessa, né? Pessoal, é aquela coisa, né? Tem que entender que a nossa intenção, a nossa real intenção é o que importa. Não adianta você colocar palavras bonitas, não adianta você vir no vitimismo, vir no coitadismo. Os seus mentores, a espiritualidade sabe a sua verdadeira intenção. Então não adianta você se colocar como um coitado. Não, pessoal, em vez disso, vamos abençoar, vamos ancorar aquela energia de abundância para que você tenha condições de acessar aquilo que você quer, independente do que seja.
Então muita gente vem nessa energia da escassez, sem entender que na verdade isso só prejudica mais ainda o caminho dela. A abundância é um estado de consciência, deve entender isso. É um estado de consciência. Você tem uma mente muito ligada à escassez, ao vitimismo, isso aí, obviamente você não vai ter muita dificuldade para crescer, entende? Vai ter muita dificuldade para ter acesso ao que você quer. Mas coloca no teu coração. Se não for aquele momento, beleza. Mas vai co-criando, vai trabalhando isso, que pode ter certeza que vai aparecer. Eu falo isso por experiência própria. Por experiência própria. Quando eu fiz o podcast lá participei do podcast lá do Paranormal Experience, né? Obviamente eu não tenho acesso aos comentários, né? Graças a Deus eu tive muito apoio do pessoal. E eu agradeço muito por isso. Mas haviam também muitos ataques, né? Teve pessoas que, por exemplo, vinham dizer que aquele velho discurso, né? Aquela velha crença limitante que trabalho mediúnico não deve ser cobrado. Gente, é trabalho do mesmo jeito. Você trabalhar como médico em um hospital, você trabalhar como terapeuta holístico, você trabalhar como um artista pictopsicográfico, como um canalizador, você está trabalhando do mesmo jeito, você está servindo do mesmo jeito, você está doando o seu tempo, você se dispôs de estudos, você teve que investir, tudo isso, então deve ser honrado o seu trabalho sim. E aí teve pessoas lá criticando e dizendo que eu deveria trabalhar como eles trabalham. Tinham pessoas criticando dessa forma, dizendo que eu deveria trabalhar da mesma forma que eles trabalham, ou seja, eu tenho que canalizar aqui de forma 0800, né? Eu tenho que dispor de energia física, tenho que me desgastar fisicamente, tenho que passar horas e horas em frente a um computador, manipulando uma energia. Muitas vezes vem os ataques energéticos, eu tenho que lidar com tudo isso de forma 0800 gratuita, e ainda tenho que, sabe-se lá em que momento, arranjar um meio de ganhar, de pagar minhas contas em algum outro trabalho. Fora isso, tá? De alguma forma eu tenho que me virar nos 30. Então, basicamente, esse pessoal não entende e chega com esse tipo de crítica, né? E realmente não entende o trabalho. Não entende o trabalho. Aí quando vai ver, a pessoa que realmente só faz esse tipo de coisa na base do deboche mesmo. E aquela coisa, pessoal, só um momento, viu? Silêncio. Teve que pedir para fazer silêncio aqui. E basicamente, aquela... Lena. Só um momento, pessoal. Dante hoje tá que tá, viu? Só um momento. E basicamente, pessoal, esse pessoal que chega com esse tipo de discurso, de julgamento e tudo mais, não conhece o trabalho, não conhece a história do canalizador, não conhece a minha história. Mas é porque, obviamente, eu não vou estar compartilhando, não vou estar falando sobre isso, mas eu já passei muitos maus bocados antes de chegar onde eu tô. Muitos maus bocados. Eu trabalho desde os 6 anos de idade. Desde os 6 anos de idade eu trabalho. Sabe o que é pegar uma caixinha de isopor e sair na rua São Pedro até o centro da cidade, Juazeiro do Norte, vendendo din-din no sol? Pois é um exemplo. Você sabe o que é você morar a mais de 7 quilômetros, 7 ou 8, se não mais, de distância, e todos os dias, 5 horas da manhã, sair empurrando um carrinho cheio de coisa para chegar no centro da cidade, para voltar à noite, no período de férias, depois das 7 horas da noite, para de madrugada sair de novo, enquanto criança, a mesma coisa. Então minha vida foi sempre trabalhando, sempre trabalhando. E aí chega esse tipo de pessoa fazendo esse tipo de comentário e não conhece a história que há por trás daquilo. Se eu faço esse tipo de trabalho, pessoal, pode ter certeza, é porque eu tenho total consciência da minha responsabilidade. Então as pessoas que chegam até mim entusiasmadas, querendo iniciar um trabalho como esse, eu dou o meu conselho. Beleza, siga seu coração e tudo mais, mas tem que estar preparado, porque não é só flores, vão vir ataques de todos os tipos. Você vai estar responsável por pessoas, porque as pessoas passam a confiar em você, no seu trabalho. Então há uma cobrança muito maior. Se você é um portal, se você
age, você está trabalhando como um portal de luz, você está ancorando uma luz. Você vai chamar a atenção de seres que não querem que essas pessoas tenham acesso a esse tipo de trabalho, um trabalho que vai trazer algum tipo de libertação para ela. Então tudo isso acontece e as pessoas não conseguem entender isso. Óbvio que muitas pessoas entram nesse meio somente visando o ganho financeiro e esquece totalmente o que é que vem antes disso. Então a intenção inicial é: o que é que você pretende com esse trabalho? Ganhar pelo trabalho é uma consequência do trabalho, não o objetivo do trabalho, eu sempre falo. Tem que ter um objetivo real. Se você tem um objetivo real, sincero, você vai ter apoio espiritual. Você vai ter uma egrégora lhe auxiliando, lhe protegendo. Se você não tem, sinto muito, mas você vai estar dando portas, abrindo portas para forças negativas. E você não vai sustentar por muito tempo, né? O negócio pesa, o caldo engrossa. E é isso, pessoal. Eu nunca falei nem sobre isso. E eu estou falando hoje aí, aproveitando que vocês estão aí de boa. Entrei nesse assunto, entende? Mas é isso, eu sempre trabalhei, meu povo. Sempre trabalhei. E antes eu trabalhava fazendo isso aqui e fazendo outras coisas. Eu era professor, eu sou formado em... agora, atualmente, sou formado como professor de artes visuais, viu? Mas eu também tenho uma formação como instrutor de trânsito. Então, dava aula prática e teórica. Principalmente teórica em sala de aula. Então, eu tinha que me virar nos 30, tá? Fazer as artes do pessoal que me procurava e ainda ter que dar aula. Só que chega num determinado momento que você tem que escolher o que vai fazer. Eu não tinha mais energia para atender a tudo isso. Eu estava me desgastando muito. Até que os mentores chegaram e lançaram, né? Eu vou ter que escolher, vou ter que abrir mão de algumas coisas. E foi o que aconteceu. Eu confiei. Por isso que o trabalho também cresceu, entende? Mas tem pessoas que estão chegando agora, mas eu já trabalho profissionalmente desde 2015 para 2016. Profissionalmente é assim. Mas é isso, meu povo. Felipe, eu aconselho que você faça a limpeza dos 21 dias do Arcanjo Miguel. Vai auxiliar bastante, tá? E também acessa o site geométricosdecura.com.br. Você pode me pedir no direct, que lá vão ter geométricos de cura específicos para essas sensações que você está passando. Vai auxiliar nesse processo, tá bom? Levi, eu gostei. Eu só fui, na verdade, porque eu gostei do ambiente. Eu analisei assim por alguns dias, né? Eu recebi instrução para ir. Então é um ambiente muito legal porque eles abrem as portas, né? Eles respeitam o lado da pessoa, do entrevistado, entende? Eles são muito respeitosos quanto a isso. Por mais que não acreditem em nada que você fale. Mas eles dão espaço e respeitam o seu espaço. Por isso que eu fui para o Paranormal Experience. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Então, um dos poucos canais assim que dá espaço e que há realmente um respeito pelo próprio trabalho, entende? Não é só visando audiência e tudo mais. Quem sabe, né, meu povo, um dia a gente viva só de luz. Acho que daqui pra lá a Terra já vai estar se tornando uma estrela, né? Olha aí, Sandrinha, comecei muito cedo também, carregando lenha para os fogões. Pois é, Sandrinha. Meu povo, minha mãe fazia pastel, salgados, né? Pastel, coxinha, essas coisas. Lá ia a gente, ó, cilindro manual, mas pelo menos era malhado, né? Cilindrando ali a massa, 4, 5 quilos no peso, até tarde da noite, 10, 11 horas da noite, para acordar 3 da manhã, para ir fazer o
os salgados, para depois ir para alguma festa, para algum evento, alguma coisa. Era desse jeito, meu povo, ainda tem que estudar. Oxe, já trabalhei demais, trabalhei feito um condenado. Ai, Jesus. Rolian, milagre é esse? Larinha. Justamente, Irene, é a abertura de consciência, esse é o trabalho, né? E as pessoas têm acesso de várias formas mesmo. Então, mais e mais pessoas vão estar compartilhando suas experiências, né? Até aquelas pessoas céticas. Os mentores já falaram sobre isso, em várias canalizações se fala sobre isso, né? Pois é, meu povo, é coisa, é coisa. O povo ainda vem dizer que eu tenho que trabalhar como eles trabalham. Mas, minha gente, eu duvido, minha filha, você já fez metade do que eu já fiz. Isso, meu povo, pela misericórdia. E ainda bem, minha gente, que eu fui antes das eleições para o Paranormal Experience. Porque já tinha gente lá com xenofobia nos comentários. Isso aí deve ser cearense. Chamou que tem aquele negócio, né? Preconceito, cearense cabeça chata. Eu nem tenho a cabeça chata. Mas ainda soltaram essa piada no chat lá. Se fosse depois das eleições, eu nordestino no meio desse povo, ia dar um bafafá danado. Mas graças a Deus que foi antes. Justamente, Irene. Então algumas pessoas chegam e outras saem. É um processo de mudança mesmo. É um processo de mudança mesmo. Amigos das farras e tudo mais se afastam, não se afinizam, outros chegam. Isso é totalmente natural e a gente deve agradecer as oportunidades. Então quem for fazer o decreto lá do Arcanjo Miguel, pode se preparar, meu povo. Se você fizer realmente com amor mesmo, com boas intenções, pode ter certeza que os movimentos serão grandiosos, mas tem que estar preparado. É como Neva fala, né? Você pede para afastar todo e qualquer mal, aí começa a afastar fulano, cicrano, beltrano. Ai, ai, Jesus. E aí depois tá se reclamando, sendo que foi tu que pediu. Ai, ai. Olha aí, José. Pois é, José. Até eles soltaram lá, né? Então, tem gente pra tudo, né, meu povo? Pois é, Sam. Infelizmente, né? É aquela coisa. Há pessoas que vão, né, pra realmente aprender um pouco mais, né? E tem aquelas que vão só pra zoar mesmo. Então ali... Mas é aquilo que eu falei lá no podcast, né? Uma hora ou outra, esse pessoal que vai só pra zoar, pra criticar, a gente deixa planta uma sementinha ali e quem sabe uma hora brota, né? Tem isso também. É, Deoliane, é assim mesmo. Há uns anos atrás, eu acho que em 2004, 2005 por aí, o pessoal, eu tenho família em São Paulo, primas, tias, que eles são daqui e se criaram aí, né? E aí quando eles falavam daqui da região, o pessoal não acreditava de jeito nenhum. Por quê? As novelas da Globo, quando ia falar do Nordeste, só mostrava terra seca rachada. E aí quando você falava que aqui tinha o quê? Balneário, parque aquático, fontes, água cristalina, cachoeira, o povo, oxe, como assim? Sem acreditar, eles tinham que levar foto para mostrar pro pessoal de São Paulo. Hoje em dia, graças a Deus, tem internet. Naquele tempo não tinha, né? Tem internet para mostrar. Mas até isso acontecia, entende? Para você ver como é a informação. Graças à internet, né, que é uma faca de dois gumes, as pessoas têm possibilidades de buscar informações. Não estão dependendo só da TV tradicional, do rádio. José, é um processo, né? Faz parte do processo, José. Só não vamos apontar quem é o joio e quem é o trigo. Isso realmente só a espiritualidade vai saber. Pois é, Crato, bem pertinho aqui, ó, Kaline. Ah, Kaline, pois é. Bem pertinho, 15 minutos. Ou 12, 15 minutos daqui.
Eu vou ver se eu... Deixa eu ver se... Eu vou ver se eu consigo... Eu vou postar no story depois, tá, pessoal? O decreto, o link direto. Aí vocês clicam lá e vai direto pro link. Os links que eu citei aqui eu posto lá. Pois é, que essa imagem típica que não é típica de nada e um sotaque típico que não é típico de nada. Uma variação linguística tão grande. E aí o povo fica nessa. Zê, meu Deus. José, eu moro em Barbalha. Aqui é quase tudo a mesma coisa. Crato Juazeiro e Barbalha, né? Tudo emendado. É que é um triângulo aqui, na verdade, né? Forma realmente um triângulo. Aí Crato, Juazeiro, aí nas extremidades Barbalha e eu tô aqui no meio, Arajara. O tempo para fazer uma arte varia muito, né? Se você se refere ao executar a obra, depende. Tem obras aqui que eu faço em poucas horas. Há obras que levam alguns dias. Depende muito de uma para outra, né? Agora, se for receber a arte, aí eu estou pedindo um prazo bem mais estendido por conta da demanda mesmo e de outras coisas que eu explico lá no PDF, né? Porque realmente não dá, é um trabalho que não dá para mim agilizar mais do que eu gostaria. Porque senão compromete também o trabalho. Eu não posso entregar qualquer coisa, o trabalho ele tem um fundamento, né? Outra coisa, pessoal, sobre essas obras, algumas pessoas me perguntam, eu tive muita dificuldade para saber até quanto cobrar pela obra, entende? Pra vocês terem uma ideia, quando eu iniciei esse trabalho, os primeiros desenhos eu cobrava... O primeiro foi tipo R$ 80, o segundo depois passou para 100, passou um bom tempo 120, anos depois foi para 140 e ficou nessa, porque eu fazia só os mentores do Vale do Amanhecer, né? Mas só que esses valores, né, eles todos foram ditados pelos meus mentores, né? Eu sempre tive muita dificuldade de avaliar o valor do trabalho, eu tive muita dificuldade. Até que o pai chegou em... Essas atualizações foi ele, tá? Mas aí em 2018 para 2019 ele chegou e fez a atualização. Eu tive até um susto, né, com as atualizações. Mas é aquela coisa, né? Ele passa e a gente segue. Então, os valores que vocês veem lá no site, por isso que há variações nos valores de tudo, né? Porque não sou eu que dito os valores, né? Eu sigo orientações, os números ali expressos têm um motivo para serem aqueles valores, entende? E aí se algum dia ele disser que vai ter alguma alteração, aí eu vou fazer novamente outra alteração e assim vai. Então, por conta disso, eu não tenho como alterar esses valores. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma pintura avatar, um busto, né? Tá lá o valor do busto para pintura avatar específico, os seres estelares e tudo mais. Busto 600. E aí você faz um Pix 600, beleza. Só que se você for passar no cartão, se você for pagar pelo mercado, pelo site e tudo mais, obviamente a plataforma vai fazer um desconto bem grande, porque os juros estão matando. Só que energeticamente você me pagou R$ 600, entende? Então o que é que eu quero dizer com isso? Eu não poderia fazer tipo esse desconto que a própria plataforma faz do valor que você paga por ela, eu descontar do valor para você pagar via Pix. Porque aí já sai da energia que foi determinada, a energia de troca financeira, entende? Então basicamente é isso que ocorre. Por isso que eu não tenho como dar desconto. Não tenho como alterar o valor para menos. Eu pedi mais, eu não tenho como fazer isso, infelizmente, pessoal. O que eu posso fazer mesmo é facilitar o parcelamento, né? Infelizmente eu não tenho como fazer isso.
Ramílio fez uma pergunta interessante. Pode-se apresentar mais mentores no mesmo desenho? Então, eu faço a verificação antes, que nesse caso podem se apresentar mais de um mentor, e a partir daí você escolhe qual você vai fazer, ou se você vai fazer todos ou não vai fazer nenhum. Mas no mesmo desenho, não. Eu não costumo fazer mentores no mesmo desenho, porque eu preferencialmente prefiro reservar a energia de cada um, porque cada mentor chega numa energia específica e vem com um objetivo específico. Então, por conta disso, é ideal que eles estejam separados, né? Cada arte no seu quadrado. Obviamente, como é uma arte digital, eu poderia muito bem fazer uma montagem depois, pode até fazer isso de forma representativa. Mas é adequado que seja cada um na sua arte, entende? Pessoal, gente, já é 8h15. Os babies vão dormir que amanhã tem aula. E aí eu vou ter que encerrar a live. Tá muito boa a conversa, minha gente. Mas eu vou ter que encerrar e depois a gente faz outra. Não chorem. Pessoal, e é aquela coisa, comentem aí o que é que vocês acharam, coloquem as perguntas lá, as perguntas que eu não pude responder aqui, né, o que vier depois, comentem na live que eu vou postar já já. E aí numa próxima live eu respondo, tá? Boa noite para todos vocês, gratidão pela participação, pela não só pela participação, tá, pessoal? Pelo apoio mesmo. Gratidão demais. É isso. Ótima noite para todo mundo, pessoal trabalhar, né? Saúde para todo mundo, descanso. Tchau, tchau, pessoal. Vocês aproveitem e se conheçam aí, né? Porque grandes amigos que eu conheci, amigos e amigas, foi por meio da internet, tá, pessoal? Um deles, assim, uma grande amiga, uma amigona mesmo, foi no meio de uma brincadeira, assim, bem aleatória. E a gente parece que era um encontro de almas mesmo. Muito interessante, muito interessante. Mando sim, Sandrinha. Inclusive eu soube que você esteve em Águas da Prata, né? Recentemente, coisa chique. Eu vou estar por lá, viu? Quem for para o... Como é o nome, meu Deus? Quem for pra Vivência Névica no carnaval, eu vou estar por lá, tá? Canalizando ao vivo. Sabe-se lá o que, mas eu vou estar. Ah, tá na Europa. Vai estar em Fortaleza, tá bom. Tu chega quando em Fortaleza? Tá sem som? Ô, José, bem que eu queria. Só se for na... Quer dizer, na mala passa no raio-x, né? Vai cocriando, menino. E dá certo. Daqui pra lá tem chão. Pois é, estarei lá, Sandra. Ah, ela pretende fazer, né? Depende, isso aí depende muito, José, porque infelizmente é um movimento que ela precisa movimentar toda a equipe, né? Toda a equipe, e é um custo muito alto, né? Aí se não tiver uma quantidade X de pessoas, não tem como ela cobrir o evento. Então fica complicado, né? Então depende muito disso, do pessoal se movimentar. Porque muitas vezes o pessoal diz, eu vou, eu não sei o quê. E aí não vai. Obviamente, algumas é por condições mesmo, não chega no momento que realmente não dá, mas outras é por prioridade, né? E fica difícil esses movimentos. Mas seria muito bom se ela fizesse esse evento em Fortaleza. Imagina ela fazendo um evento lá no
No centro de eventos, né? Onde acontece o Sana. Ai, ficaria muito massa, né? Ah, e agora, Dioliane? Nossa. Pois é, minha gente. Pois é, quem sabe, né? Ah, ela vai vir pra Juazeiro em dezembro. E eu acho que vem. Aquela bonita não para de trabalhar, não. Acho que vai fazer atendimento, sim. Individual. Pois é. Meline, isso é uma coisa interessante, porque a grande maioria do pessoal que se cadastrou no curso são mulheres. É muito interessante. E das pessoas que se comunicam nesse trabalho, nessas artes que eu posto, quando eu vou fazer a verificação, a grande porcentagem são mulheres também, nesse processo de despertar. E é bom que os homens vão aí acompanhando para equilibrar as coisas, né? Mas é isso mesmo, é bem interessante isso, né? Pessoal, é isso. Eu vou desligar. Me perdoem. Quem está chegando agora, a live vai ficar gravada. Tratamos de vários assuntos, tá? E vai ficar gravada aí. E vocês, pessoal, compartilhem, tá? Para chegar mais gente. Comentem. Faz igual a Neva agora. O marketing. É isso. Cheiro, boa noite. Tchau, tchau. Quem sabe numa próxima eu chamar alguém ao vivo como Neva tá fazendo. Vou pegar o beco, literalmente. Tchau, meu povo.